Como a Rússia, com uma economia do tamanho da do Brasil, mantém a segunda maior força militar do mundo? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A essa altura, já está claro para todos que a invasão russa da Ucrânia foi um fracasso militar. A Rússia continua avançando sobre seus alvos e pode até ser que, efetivamente, conquiste toda a Ucrânia. Mas o tempo, que era fator crucial para o sucesso desta guerra, já passou. Os motivos para esse fracasso parecem cada vez mais apontar para a burocracia russa. Falamos sobre isso no vídeo Analista do FSB desabafa, situação russa é muito pior do que parece, que, aliás, foi confirmado como sendo de uma fonte legítima. Devemos falar sobre isso em um vídeo próximo. Ainda assim, é impressionante como as Forças Armadas russas, a segunda maior do mundo, simplesmente não conseguem avançar sobre a Ucrânia, que, segundo a maioria dos rankings, fica num distante 22º lugar. Será que a força militar russa realmente existe? Ou depois de tantos anos relapsos sobre estruturas burocráticas socialistas altamente corruptas, tudo que existe são só números? Seria a Rússia um urso de papel? A forma de medir o tamanho de um exército ou das forças armadas de um país pode ser enganoso, porque existem vários indicadores. O que é melhor? Você ter mais soldados, ter mais tanques, ter mais aeronaves, ter mais submarinos? Lógico, tudo isso vai depender da guerra que se for travar. Mas existem especialistas que usam métricas objetivas baseadas nesses indicadores. Usando a métrica da revista Business Insider em 2021, vemos que as forças militares americanas são as maiores do mundo. Tem 1.400.000 soldados ativos, isso fora reservistas conscritos, 9.000 tanques, 14.000 aviões, 72 submarinos. Em segundo lugar estão as forças russas, com quase 800.000 soldados ativos, 16.000 tanques, 3.500 aviões, 55 submarinos. Em terceiro lugar vem a China, que hoje tem 2.300.000 soldados ativos, 9.000 tanques, quase 3.000 aviões, 67 submarinos. E depois continua a lista. Distantes depois desses três primeiros vem o Japão, Índia, França, etc. Vou deixar o link do ranking completo nos comentários. Lógico, como explicamos, esse ranking pode ser enganoso. Algumas pessoas podem contestar. A China tem mais soldados ativos que todos os demais. A Rússia tem mais tanques que todos os demais, mas não vai encontrar muita gente que discorde frontalmente dessa ordem. Agora, forças armadas são coisas caras, é preciso ter muito dinheiro para comprar armas, treinar pessoas, pagar o salário de todo mundo, mas também para manutenção, para manter essas coisas funcionando. Comprar um tanque e deixar ele parado é certeza que não vai funcionar quando você precisar. Quanto dinheiro esses países têm? E é aqui que vem o problema. Vamos olhar o PIB desses países. O PIB americano, 20 trilhões, o maior do mundo. A China vem em segundo lugar, 14 trilhões. Aí depois disso vem o Japão, a Alemanha, Reino Unido, vem um monte de gente. Só lá na 11ª colocação, quase empatado com o Brasil, vem a Rússia, com um PIB de 1,4 trilhão. Um décimo dos chineses, 15 vezes menor que o americano. E isso, lógico, acaba se refletindo no gasto desses países com as forças armadas. Os Estados Unidos gastam 600 bilhões de dólares todo ano com as suas. A China gasta 200 bilhões. A Rússia, apesar de estar militarmente no meio dessas duas, gasta apenas 80 bilhões. E mesmo isso é um esforço enorme para um país, pois representa mais de 5% do PIB, muito maior que a média dos países em período de paz, que gastam entre 1% e 2%. Mesmo com esse esforço enorme da Rússia, mesmo com o sacrifício dos indivíduos russos, que certamente, se tivessem poder de decisão, preferiam gastar esse dinheiro com outras coisas, é de se pensar como as forças armadas russas conseguem ser o número 2 do mundo gastando tão pouco. Veja, a China, que é a número 3, gasta 200 bilhões, a Rússia gasta só 80. Eles descobriram formas extremamente econômicas e eficientes de fazer manutenção? Eles usam mão de obra escrava? Qual é o segredo da Rússia?
Bem, o segredo é simples, eles mentem. Ditaduras socialistas corruptas conseguem mentir com muita facilidade. Eles, de fato, herdaram muito a força militar da era soviética. Naquela época, o percentual do gasto militar era ainda maior do que é hoje, o que inclusive contribuiu certamente para o colapso da economia da União Soviética. Mas lógico, isso se trata de um monte de equipamentos dos anos 1960, 1970. Coisa velha, cacareco velho. Será que isso ainda é usado hoje? Sim, a maior parte dos tanques e armas convencionais russas são ainda da época soviética. O número de tanques que entra naquela conta lá só é tão alto porque é um monte de tanque da época soviética. É lógico, eles têm também material mais novo. Houve um processo de modernização iniciado em 2008 que durou até 2012. Falamos sobre isso no vídeo A Ucrânia pode ganhar a guerra contra a invasão russa? Esse processo parou justamente porque esbarrou na enorme corrupção dentro das forças armadas russas. O fato é que sim, a Rússia tem algum equipamento moderno, mas os números enormes que você vê na descrição do exército russo, número monstruoso de tanques e coisa e tal, é tudo falso, só existe no papel. O tanque mesmo já está tão velho que nem sequer funciona. Veja, o comandante da guarnição vai dizer no relatório que os tanques que ele tem estão todos parados, não funcionam? Não, ele diz que está tudo funcionando. Desde que não haja guerra, qual o problema, né? A verdade, nesse caso, acaba aparecendo apenas quando um maluco decide, de fato, entrar numa guerra. Aí vemos a quantidade enorme de tanques, caminhões e armas russas simplesmente abandonadas na Ucrânia porque não funcionavam. Não tem como fazer milagre, mesmo considerando que muitas das armas russas, mísseis, drones, tanques russos, sejam fabricados na própria Rússia, e a Rússia tem de fato uma indústria armamentista muito forte e isso baixa o preço desse material, é inviável manter todo esse material operacional com um orçamento muito inferior ao dos competidores, a da China e dos Estados Unidos. Acaba-se tendo coisas que funcionam muito bem apenas no papel. Quando se precisa delas, elas não funcionam. Mas não acho que isso é apenas no exército russo. Um fator que tem levado ao enorme atraso na invasão russa é a falta de supremacia aérea. Em guerras em que um lado é muito superior ao outro, esse é geralmente o primeiro objetivo dos invasores. Os Estados Unidos fizeram isso em todas as suas guerras e invasões no Oriente Médio. Um país tem a supremacia aérea quando o outro país não consegue usar seus aviões e suas defesas antiaéreas. Portanto, aquele lado consegue usar a sua força aérea de forma impune em todo o território, sem ser detido ou ameaçado pelo outro lado. Isso é relativamente fácil de fazer, quando uma força é muito maior que a outra. Basta usar o fator surpresa e no primeiro dia bombardear todas as pistas aéreas militares do país de forma a impedir o seu uso, danificando a maior parte das aeronaves também e as defesas antiaéreas. A Rússia tentou isso. Lembra o primeiro dia da invasão? Milhares de mísseis foram disparados em direção à Ucrânia, visando alvos militares? Exatamente como os Estados Unidos fizeram no Afeganistão e no Iraque. Tentaram usar o fator surpresa para anular a capacidade de defesa aérea da Ucrânia e sua força aérea logo no primeiro dia. Esperavam obter a supremacia aérea. Mas, como mostram as fotos das pistas militares ucranianas, os russos falharam terrivelmente. Podem ter obstruído algumas pistas, atacaram alguns aviões e baterias antiaéreas, mas a Força Aérea Ucraniana ainda está operacional em sua maior parte, inclusive as defesas antiaéreas ucranianas. Os mísseis russos não são tão avançados quanto os americanos, tiveram um impacto e uma precisão muito menor do que o esperado nos alvos. E por isso que vemos tantos jatos e helicópteros russos voando a baixa altitude. Eles voam assim para não serem alvos das defesas antiaéreas ucranianas. Só que, voando baixo desse jeito, se sujeitam a ser abatidos por mísseis do solo, javelins ou similares. A Força Aérea Ucraniana continua operacional. O Fantasma de Kiev é um piloto da Força Aérea Ucraniana que supostamente abateu 6 outros aviões russos. Essa história pode não ser verdadeira, parece muito bonitinha para criar um mito de guerra, mas o fato é que sim, a Força Aérea continua funcionando e abateu vários jatos militares russos. No final das contas, a Rússia falhou muito feio, deixou muito clara sua fraqueza militar nessa campanha na Ucrânia. Lógico, apesar de ser muito mais fraca na prática do que o esperado, a Rússia
Rússia ainda tem uma força considerável e neste momento da guerra ainda é mais provável que ela acabe ganhando da Ucrânia, mas certamente o ganho militar terá sido em vão. A vitória real eles já deixaram escapar e a Rússia precisa começar a pensar como que vai reconstruir a sua economia depois dessa guerra, porque nesse ritmo não vai ter economia para sustentar nem a 100ª força armada do mundo. E para quem acha que a bomba atômica faz alguma diferença, bem, não faz não, por dois motivos. O primeiro é que essas bombas nucleares também precisam de manutenção e manutenção muito cara, troca de plutônio a cada 10 anos. Existem relatórios que indicam que a imensa maioria do suposto arsenal atômico russo está não operacional. Segundo, é um outro tipo de guerra. Se resolverem usar bombas atômicas, bem, é basicamente um suicídio. A Rússia planejou a tomada da Ucrânia para reafirmar sua força perante o mundo. Está conseguindo apenas mostrar sua própria fraqueza. Um urso de papel que depois dessa guerra não vai assustar mais muita gente não. Arrisca sair queimado. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!